prática sobre o casamento, como nós já vimos um pouco, mas apenas para reforçar. E isso não são ilações. Nós temos procurado trazer, inclusive, porque tratamos com um movimento mundial, os Mormons estão no mundo inteiro, e estão também aqui, muito próximos de nós. Então, sempre que tentamos trabalhar um tema assim, nós vamos para a literatura e vemos o que eles dizem, né? O que os livros falam. Então, Irving Wallace, no texto Os Polígamos, da editora Arte Nova, página 18, ele afirma uma coisa muito complicada sobre o líder do mormonismo, Joseph Smith, que teve muitas mulheres. Smith teria dito: sempre que vejo uma linda mulher, tenho que rezar pedindo perdão. E depois, o Young, que o sucedeu, teve um harém com 27 esposas e seguiu os ensinos de Smith. Taylor teve 7 mulheres e Woodruff, em 1890, cancelou a poligamia, não necessariamente porque a igreja se reformulou, ou o movimento se reformulou, mas por conta de uma lei do Congresso norte-americano que proibia a poligamia nos Estados Unidos. Então, os líderes, na verdade, eles vão trabalhando temas muito próximos daquilo que Smith estabeleceu. E sempre dando continuidade, apenas para explicar por que é que os Mormons acreditam que a poligamia é justa, né? Primeiro, se tiver o consentimento da primeira esposa, se tiver consentimento, não é poligamia. Se tiver consentimento, é acordo. Então, aquilo que os cristãos falam de poligamia, os mormons dizem: se tiver acordo com a primeira esposa, por que não? Não há ódio, não há raiva, não há nada. Então, a questão é se a primeira esposa concordar. Agora, ainda assim, a esposa pode pensar: mas eu não queria que tivesse isso. Aí, vejamos aqui os fundamentos, por que é que a poligamia é defendida no mormonismo. Bom, primeiro que é por revelação, né? Smith recebeu a revelação, então já é uma questão difícil de contestar. Se o fundador recebeu essa iluminação, essa visão, então como é que algum membro do movimento Mormon vai dizer que não pode existir a poligamia? Se a primeira esposa consente em o marido ter outras esposas, então está tudo em paz também dentro de casa. E olha o que eles defendem, que o exemplo veio de Jesus, e que ele havia sido polígamo, que ele teria se casado com Maria Madalena, com Marta e com Maria. Então, quando Smith diz isso, ou as teorias afirmam isso, então tem todos os argumentos para ser, né? Então pode. Bom, o fundador entendia assim, mas a pergunta que fica é: o que leva as mulheres a aceitarem a poligamia? Vocês vão entender agora. Na doutrina dos Mormons, as mulheres casadas são senhoras na eternidade. E as que não se casarem serão servas ou escravas. Então, a pergunta é: quem é que quer ser escrava? Então, o que está o ponto a ser discutido aqui não é a salvação, porque todas as mulheres que estão dentro, que fazem parte dos Mormons, são salvas. A questão é como viver como salva. Se é viver como senhora ou viver como escrava. Então, salvos todos são. Mas depois da salvação, o que tem? Senhorio ou escravidão? Salvas todas estão. O fato é que ninguém quer ser servo depois de ser salvo. E é por causa disso, de as mulheres. Isso vai sendo incutido com o passar do tempo. E todas querem ser senhoras na salvação.
Então, desde a infância, as mulheres mormons são ensinadas assim, que quando se tornam adultas, elas podem praticar a poligamia, porque a poligamia é a chave de acesso a elas serem senhoras depois. Vê como é a construção de pensamento, né? E como isso se torna uma prática comum. Poligamia é o instrumento para a liberdade. Quem é que faz isso? O homem mormon, claro. O homem é o libertador. Desde a infância as mulheres são ensinadas a esperarem esse libertador. Então, a função do homem mormon é, através do casamento ou dos casamentos, libertar o maior número possível de mulheres da sua servidão depois da salvação. Eu brinco lá na minha aula com os meus alunos, deve ter sido um homem que inventou essa lei, né? Irmãos, é uma doutrina terrível, aberrante, humilhante. É uma doutrina que fere a dignidade da mulher, em níveis absurdos, como raras vezes visto. Ok, mas pensemos um pouco mais. É uma doutrina muito difícil de ser aceita. A Bíblia tem explicação objetiva sobre o procedimento do casamento. E a nossa perspectiva é sempre bíblica. Jesus considerou como adultério o simples olhar para uma mulher com má intenção no coração. E ele aprovou o casamento entre um homem e uma mulher. Ele não aprovou o casamento só entre duas pessoas. É entre um homem e uma mulher. E o cristão deve ter uma mulher. Então, a monogamia é o ensino das Escrituras. Por isso, nós somos, mas assim, nós estamos em posição diametralmente oposta ao pensamento mormon.